Bom dia, amigos e amigas do canal Cristo, a Graça e a Verdade, por Marcos Girão. Hoje, mais uma vez, com o coração unido ao coração de vocês, pela palavra, com a mente também unido a vocês, como corpo de Cristo, como igreja e como aprendiz da palavra, para que a gente possa hoje cada vez mais se edificar, para a gente possa mais crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E eu queria compartilhar uma breve palavra com vocês hoje, e sempre dizendo que essas ministrações, essas reflexões, essas pregações, elas têm sido muito úteis, primeiro para mim, porque não é tão somente sobre falar da palavra para os outros, de querer ensinar os outros, de querer transmitir algo numa posição de quem sabe mais ou entende mais, muito pelo contrário. Eu sou um homem totalmente leigo, não tenho nenhum tipo de teologia. A minha experiência é a experiência de vida, o tempo que eu tenho do Evangelho, de leitura básica, de aprendizado com os irmãos que eu escuto, com a palavra que eu leio, de aprendizado na minha vida com as experiências que o Senhor tem permitido na minha vida. Então, esse pouquinho que a gente tem aprendido, a gente tem o prazer, a graça de compartilhar para que possa edificar, porque naquilo que eu compartilhar, pelas misericórdias, o Espírito Santo pode chegar até você e trazer um entendimento para que você possa também crescer junto comigo, também aprender. E Deus, Ele nos derrama esse amor na nossa vida, essa graça, para a gente compartilhar o Evangelho. Não é isso? É o ID, né? Eu estou aqui cumprindo o ID, né? Porque alguém cumpriu também o ID para mim. E o corpo vai se construindo, vai se formando, o corpo de Cristo, porque ele veio formar um corpo. Ele veio estabelecer um reino, edificar uma igreja. E para que as pessoas sejam alcançadas, a palavra tem que lançar luz, tem que lançar o entendimento. Hoje um irmão postou um vídeo para mim, um vídeo de uns irmãos fazendo uma passeata, chamando a igreja de fascista. E eu embaixo logo eu escrevi: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Quer dizer, uma alienação total da vontade de Deus, uma alienação total do amor de Deus, da graça de Deus, que foi manifesta para todos. Mas o homem natural, ele está em trevas, ele precisa da luz da palavra, ele precisa da luz do Espírito Santo. Por isso ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E somos nós os que alcançamos essa graça, fomos alcançados por esta graça, porque nós, pelos nossos próprios esforços, não temos essa condição, mas pela graça do Senhor estamos aqui. Somos sal e luz da terra e precisamos transmitir. E eu peço muito a Deus, a todos vocês, eu insisto nisso. A palavra é simples, mas a palavra é poderosa. Não guarde ela só para vocês. Não só a minha palavra, a palavra de Deus, que vem de todos os lugares, que a palavra é ministrada no Firmes na Promessa, a palavra é ministrada no MGC, no Cristo, a Graça e a Verdade, por Marcos Girão, e centenas e milhões de canais e bocas, e o Senhor está falando que o Senhor quer salvar, o Senhor quer formar o seu corpo para poder ele arrebatar a sua igreja. E os dias são difíceis e a palavra está se cumprindo. Não é isso? Nós temos que olhar para cima, olhar para aquele que é o Senhor de todas as coisas, que nos ama. Podemos compreender qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade. Então hoje eu quero compartilhar oito aliados da fé. Fé é uma coisa muito subjetiva de cada um, mas ela tem, como é que a gente diz?
ela tem dentro de cada ser um processo de desenvolvimento. A fé, ela vem, ela nasce, mas ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser exercitada, ela precisa ser alimentada. Isso só acontece pelas experiências, não é isso? A gente, a gente cresce com as experiências em fé, em esperança, em amor. E a fé não é diferente. Então, eu queria trazer hoje oito aliados da fé. Não é isso? Porque a fé é fundamental. A fé, ela nos move. A fé, ela é um instrumento poderoso para a gente caminhar, seguir. É isso? E a fé, ela precisa de aliados, ela precisa ser fortalecida. Então, me veio esse entendimento e eu quero compartilhar com a igreja. Vamos aqui para a palavra no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Jesus no Getsemane, a partir do verso 36 até o 46, diz assim: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. O primeiro e grande aliado da fé é a oração. Você vê que Jesus chegou aqui no jardim do Getsemane e ali ele foi prensado, como é prensado as oliveiras para ser feito o azeite. Jesus orou 3 vezes e o azeite ele é prensado 3 vezes, né? E nós até temos uma mensagem que fala sobre isso, né? O azeite é prensado para alimento, o azeite é prensado para unção, o azeite é prensado para luz. Jesus ali naquele momento, em circunstâncias tenebrosas, difíceis, ele chamou os seus discípulos para testemunho, para orar. Porque o primeiro aliado da fé, da vida espiritual, do cristão, da igreja, é a oração. A oração, ela é uma batalha espiritual, é um empoderamento. Se nós orássemos mais, nós pecaríamos menos. Eu há muito tempo não orava, a minha oração era muito rápida, sem concentração, sem devoção, e de uns tempos para cá o Senhor, graças a Deus, me comoveu e eu tenho orado, tenho botado o meu joelho no chão e orado. E pode ter certeza que você é alvo da minha oração, todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, assim, se nós orássemos mais não só em quantidade, mas em qualidade, em nos concentrar, em nos separar, em adorar. Se nós orássemos mais, nós seríamos mais fortes na fé.
nós seríamos mais fortes nos nossos relacionamentos, nós seríamos mais fortes na nossa temperança, no domínio próprio, nos frutos do Espírito, nas bem-aventuranças. Nós orássemos mais, nós nos santificaríamos muito mais, nós nos aproximaríamos muito mais com reverência e adoração ao Deus Todo-Poderoso Senhor. Se nós orássemos mais, nós já teríamos o entendimento que estaríamos completos na graça, que não nos falta nada, que Ele já pagou e já providenciou tudo de bom para nós, todas as sortes de bênção nas regiões celestiais e espirituais em Cristo Jesus. A oração comove o coração de Deus quando você também ora com o coração compungido e comovido na direção daquilo que você quer e de quem você quer apresentar na sua oração. Deus conhece, Deus sonda. Então, a oração, todas as suas orações, elas são respondidas, mas da maneira de Deus. Seja sensível e atento para saber o que é que Deus quer fazer na tua vida. Então, o primeiro grande aliado da fé é a oração. Quando oramos, nós nos fortalecemos espiritualmente. Porque a carne é fraca e o pecado não é vitamina. O pecado não é vitamina. A vitamina espiritual é a oração. É o partir do pão. É a comunhão. É a palavra. E a oração, ela nos atrai para tudo isso, para nós nos relacionarmos com Deus. Quando os nossos relacionamentos com o próximo estão fracos, é porque nosso relacionamento com Deus está pobre. Então nós estamos empobrecidos e acabamos que nossos relacionamentos ficam empobrecidos. Aí vem as contendas, vem as discussões, vem as dúvidas, vem o medo. Mas quando nós estamos nos relacionando forte com Deus, nós ficamos também fortes e podemos compreender, perdoar, amar, podemos resistir, podemos servir, podemos ter humildade. Humildade é se conhecer em Deus, é saber que a força que nós temos em Deus. Você tem uma força absurda em Deus se você estiver buscando a Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então a oração, ela é um poder que ativa a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus. Era como se Deus estivesse ali despertado e olhado para nós com todos os seus atributos comunicáveis na nossa direção, para nos atender e nos colocar no caminho. Então, esse é o primeiro aliado da fé, a oração. Então, o segundo aliado, a obediência. Jesus foi orar e orou e se angustiou e teve angústias, chegou a suar gotas de sangue e continuou orando e ele queria que aquele cálice passasse adiante, mas ele orou de novo, segunda, terceira vez, foi prensado uma vez, duas vezes, na terceira vez ele disse: Pai, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, a obediência à vontade de Deus, esse é o segundo grande aliado da fé. A oração é o primeiro, o segundo é a obediência à vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu é que sei os planos que tenho para vós. Os meus caminhos são mais altos que os vossos. Os meus pensamentos são mais elevados que os vossos. O Senhor tem bons pensamentos, tem planos perfeitos para nós. Mas nós temos que estar determinados a obedecer à vontade dEle. Saber qual é a vontade dEle. A vontade dEle aqui na terra e no céu. Tem que ser feito na nossa vida. Porque nós somos corpo dEle. Ele é a cabeça. Ele é Senhor. O homem foi feito por Deus e foi feito para Deus. Todas as coisas foram feitas para a glória de Deus. Então, a obediência à vontade de Deus. Muitos de nós, eu estou pregando também para mim. Né?
Somos insubmissos à vontade de Deus. Claro que a gente não pode ser perfeito em tudo, mas se a gente conhece a sua vontade para a nossa família, para o nosso casamento, para o nosso trabalho, para os nossos relacionamentos, a sua vontade como corpo de Cristo, nós não podemos resistir, porque quanto mais a gente resiste, mais tempo demora para as nossas orações serem respondidas e para Deus cumprir o seu propósito na nossa vida. E Ele vai cumprir, porque Ele começou uma boa obra e Ele é fiel para completar. O terceiro aliado, determinação e coragem. Então você ora, você está disposto a obedecer à vontade de Deus e você está determinado no seu propósito. No seu propósito de adorar a Deus, confiante que Deus ouviu a sua oração e vai lhe atender. Você tem que estar determinado no seu propósito. Qual o propósito da sua oração? É adorar a Deus? É ser mais crente? É ser mais adorador? É ser mais obediente? Qual o seu propósito para orar a Deus? É pedindo bênção para a sua vida, para a sua família, para o seu vizinho, para o seu próximo, para aqueles que te perseguem, para o mundo inteiro, para as autoridades? Qual é o seu propósito? Esteja determinado no seu propósito de oração. É uma cura, é um milagre. Deus, ele nos ama. Ele tem por nós um amor perfeito. O amor de Deus é um amor perfeito, verdadeiro, santo, justo, entendeu? Então esse amor na nossa direção vai trazer grandes coisas para a nossa vida e o nome dele vai ser glorificado. Então temos que estar determinados no nosso propósito, como filhos de Deus, como nova criatura, como nascidos de novo, para que nós possamos, as pessoas possam olhar para Deus na nossa vida e ver em nós constância, ver em nós um caráter, ver em nós uma graça, um brilho que vem do Espírito Santo, porque nós perseveramos naquilo que cremos. O apóstolo Paulo falou, olha, eu sei no Deus em quem tenho crido, tem que ser perseverante. Ele disse, olha, deixo as coisas que para trás ficam e olho para o autor e consumador da minha fé. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Olha, a perseverança é também um dos aliados que eu vou falar aqui, mas vamos chegar já lá. Então, a determinação, a coragem. A coragem, a determinação, ela tem que ser uma coisa interior, você determinar dentro do seu coração. E na medida que você caminhar, der os passos e agir, a coragem vem. A coragem vem pela ação. Às vezes nós não estamos com coragem, nós estamos com disposição, mas estamos determinados. A motivação é uma porta que se abre por dentro. E Deus é conosco. O Senhor disse, olha, vai nessa tua força, eu sou contigo. Não te desvie para a direita nem para a esquerda. Eu te sustento com a destra da minha justiça, eu te fortaleço. O Senhor é conosco, então temos que estar determinados e com coragem. E a coragem vai aparecer na hora que aparecer a ação. Porque Deus é fiel. Deus, olha, tem um louvor que diz assim, ó, se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei. Entendeu? Com Cristo vai, é grato servir a Jesus. Tudo é para a glória dele, irmão. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória dele. Quarto aliado, a decisão. Fé é decisão. Fé é decisão. Precisamos decidir firmemente. Entendeu? Precisamos decidir, precisamos conhecendo, sabendo quem nós somos em Deus, sabendo Deus em quem nós temos crido, sabendo do seu amor por nós, da sua graça por nós, da sua misericórdia por nós, do seu plano, entendeu? Por nós. Nós temos que decidir, é decisão. Entendeu? É decisão. A vida é feita de escolha, de decisões. Decida crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Decida ser um melhor adorador. Decida pelas palavras de Deus. Decida pelo perdão. Decida pela graça. Decida pela alegria, pela gratidão. Decida ser feliz em Cristo. Decida ser completo na graça. Decida. É decisão. Peça a Deus sabedoria para decidir. Fé é decisão. Decida com fé as coisas que agradam a Deus, as melhores decisões para a sua vida. Tem coisas que cabe a nós decidir. Deus já demonstrou, à luz da sua palavra,
o que é melhor para nós, o que nós devemos fazer, em quem nós devemos crer, o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer, o que nós devemos escolher, o que nós não devemos escolher. Deus já mostrou tudo, já entregou tudo, já enviou seu Filho, Deus já se revelou a nós, Ele é a perfeita imagem de Deus na terra. O Verbo se fez carne e o Verbo era Deus. Entendeu? O Verbo é Deus, Cristo é Deus, Jesus Cristo é Deus, porque Ele é o Verbo, é o Logos, é a palavra, é o princípio e o fim de todas as coisas, é o Criador e o Senhor de todas as coisas, é aquele que governa todas as coisas. Então, foi também uma decisão, Deus enviou o seu Filho. Tudo que Deus fez na nossa direção foi também uma decisão, o quê? Uma decisão na nossa direção por amor. E Jesus Cristo veio, olha, Pai, não seja feita a minha vontade, contudo seja feita a tua vontade. Cristo decidiu ir para o Gólgota, ir para a cruz e vencer os poderes desta terra. E venceu o pecado, e venceu a morte, e venceu os poderes da religião, e venceu, e Cristo é vencedor. E Ele quer, e nós nele somos mais do que vencedores. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então decida fazer a vontade de Deus e seja feliz. Quinto, perseverança. Perseverança é constância, perseverança é confiança. Só persevera quem confia, só confia quem espera. Perseverança é uma graça de Deus. A perseverança dos santos não é coisa de que vem pelo esforço humano, mas é a graça de Deus, é a vida de Deus, é o Espírito Santo de Deus nos conduzindo, nos dando força, entendeu? Quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. É a perseverança dos santos, é uma graça de Deus. O Espírito Santo de Deus que opera vida em nós, que nos faz nos renovar, que nos renova como as águias, que nos faz voar, que nos faz subir, que nos faz enfrentar e suportar as adversidades da vida. Agora temos que ter perseverança. A perseverança tem que ter a sua ação completa. Não podemos começar e parar. Não podemos começar e ficar no meio. Não, temos que ir até o fim. Isso é a perseverança. Olha, Deus começou uma boa obra. Deus nos selou com o seu Espírito Santo. Ele começou uma boa obra e Ele é fiel para completar. Deus é fiel para completar. Debaixo da fidelidade de Deus que nós perseveramos. Porque Deus é fiel, é Ele que nos conduz em graça. Não vai faltar a força do alto para que você siga adiante. Não desista, olha. Desistir aí na contramão da graça. E quem está na graça não desiste, porque a perseverança vem de Deus, é a força espiritual de Deus. Quando todos pensam que você não vai suportar, não vai aguentar, a graça é manifesta. O Espírito Santo de Deus te reergue e te conduz em graça. Situações que você sabe que sozinho você não iria enfrentar. E Deus, Ele usa da sua graça, do seu favor, para te conduzir até o fim, para completar a obra. Olha, vou contar aqui um testemunho rapidinho que aconteceu comigo ontem. Eu estava com um fantasma na minha cabeça, porque uma vez eu fui fazer um exame de sangue, e eu não passei muito bem nesse exame de sangue, não. Eu estava bem debilitado. E ontem eu fui no mesmo local fazer um exame de sangue, mas esse exame já estava marcado há mais de 20 dias. E esses 20 dias ficou esse fantasma me atormentando, me assustando. Eu com medo de ir de novo fazer e passar mal, e passar a vergonha, porque de desdenhar de um homem da minha estatura, da minha idade, ficar mal, querendo desmaiar num simples exame de sangue. Mas aquele fantasma, aquela coisinha pequena, estava se tornando uma coisa grande. Mas eu decidi que ia enfrentar. E fui com medo. Mas a gente tem que saber usar o medo a nosso favor. O medo ele é útil quando ele desperta em nós o gatilho da fé. E eu fui orar e dizer, Senhor, me ajuda, né, que dê tudo certo. E o Senhor disse, olha, troque o medo pela fé. E eu recebi aquela palavra e fui. Graças a Deus, a minha parte da perseverança, a graça de Deus na minha vida, eu decidi e fui. Mas Deus usou a sua parte. Se Deus não usa a sua parte, se Deus não manifesta a sua graça, eu não teria. Quando eu cheguei lá e vi aquela multidão, eu iria desistir.
mas Deus, tão misericordioso, Ele nos conduz em graça, Ele derrama o seu Espírito Santo, e o Espírito Santo dele sopra vida em nós, e Ele usou a minha esposa. Ela decidiu ir comigo, entrou no posto, porque ela trabalha no posto, foi nesse outro posto, entrou, e eu entrei, não atrapalhei ninguém, porque entrei antes de abrir o expediente, e fiz o exame, e não aconteceu nada, foi tudo bem, estou aqui contando a história, mas Deus derramou a sua graça sobre a minha vida para me decidir, para me perseverar, e naquilo que faltou, Deus usou a Norma, a minha esposa, para ser a parte dele, a graça dele naquilo, que se ela não vai comigo, eu não teria conseguido enfrentar. Deus derramou da sua misericórdia, e é assim, tem coisas que nós não nos sentimos capazes de enfrentar sozinhos, mas Deus derrama da sua misericórdia. Deus vai adiante de nós. Ele conhece as nossas limitações e as nossas fraquezas. Olha, às vezes a gente consegue enfrentar grandes obstáculos, e às vezes pequenas coisas a gente fica com medo. Mas Deus nos conhece nossas limitações. Agora eu digo uma coisa para você, não deixe que as pequenas coisas não deixe de enfrentar as pequenas coisas, para que elas não se tornem grandes coisas, porque o medo é o resultado da nossa desistência. Não podemos desistir. Não desista de Deus, não desista da esperança, não desista de você, não desista do próximo, não desista da graça, não desista do amor de Deus, não desista, porque desistir não é para nós. Nós temos o espírito de ousadia, que foi derramado por nós quando nós cremos nele. Louvado seja o nome do Senhor. Confiança. Confiança é o número 6, não é isso? Confiança é um dos maiores aliados da fé. Confiança é acreditar na bondade de Deus. Confiança é saber que Deus é fiel, que tem um Deus que não mente. Confiança é entrega, é dependência, é espera. A espera é espera alegre, grata. Só confia quem espera e só espera quem confia. E só confia quem espera e quem tem esperança. Então uma coisa chama a outra. Precisamos da oração, precisamos obedecer à vontade de Deus, precisamos da determinação, precisamos da decisão, precisamos da perseverança, precisamos da consciência, da confiança. E o sétimo, precisamos da paciência. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu a minha oração. Deus, Ele vai se inclinar, Ele vai ouvir, Ele vai atender, Ele vai responder. Porque Deus é Deus. Deus é amor. Sem Deus não há amor. O amor procede de Deus. A tua vida procede de Deus. Tudo que tu faz, tudo que tu é, por Ele vivemos, nos movemos e existimos. Por Ele são todas, por Ele, para Ele, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Olhai para cima, olhai para mim, sereis salvos todos os confins da terra. Deus está conectado conosco. Deus enviou seu Filho, Deus enviou sua palavra, Deus enviou seu Espírito Santo. Deus deixou a igreja. Deus está formando a igreja. Deus te chamou. Você faz parte dessa história, dessa construção. Ele não esquece nem um mínimo detalhe. Deus é Deus. Ele pensa em ti todo dia. Ele quer te ouvir, Ele quer te abraçar. Ele quer falar contigo. Se aproxime mais de Deus. Creia mais em Deus. Ore mais a Deus. Adore mais a Deus. Tudo isso volta para você. E você vai viver pleno, feliz. No mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nós possamos desenvolver essas experiências, que nós possamos crescer em fé, crescer. O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Jesus falou. Podemos buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Deus,
no jardim ele se relacionava. E agora ele se relaciona conosco pelo seu Filho, pelo Espírito Santo, pela igreja, pela palavra. É muito mais íntimo, é vida e vida com abundância. E por fim, a esperança. Agora, pois, permaneça a fé, a esperança e o amor. Por fim, o oitavo aliado da fé, a esperança. Esperança é uma palavra linda, porque esperança é acreditar na bondade de Deus. Esperança é ter certeza que o futuro vai ser melhor. Esperança é ter certeza que vamos vencer todos os obstáculos e vamos ter a vitória. Esperança é um sorriso de alegria, dizendo: Deus, muito obrigado. Esperança é olhar adiante, mas com os dois pés em cima de uma rocha. Amém, igreja? Então, é isso. Eu me estendi um pouco, mas é como eu sempre digo, tem que ser construída a ideia que você possa se fortalecer em fé com esses aliados, a oração, a obediência à vontade de Deus, a determinação, a coragem, a decisão, a perseverança, a confiança, a paciência, a esperança. Nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão. Por quê? Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Fiquem na paz, que o Senhor vos abençoe em tudo. Compartilhe a palavra, compartilhe o evangelho, que você pode estar cheio, mas Deus vai mostrar na sua mente, no seu coração, muitas pessoas que estão precisando ouvir uma palavra, que estão secas, vazias, e a palavra é socorro, bem presente na hora da angústia. Amém? Fiquem na paz, louvado seja o nome do Senhor.